Eu é, coloquei aqui dois highlights, né, duas coisas, dois tipos de trabalho que nós fazemos no nosso laboratório, que aonde estudantes de diferentes níveis, incluindo estudantes de iniciação científica, participaram. Né? Então, o primeiro deles é uma coisa chamada absorção de dois fótons, onde nós vamos ver qual é a probabilidade de absorção de dois fótons em nanopartículas magnéticas, que são chamados ferrofluidos. E o segundo highlight é uma interface aí que nós temos com a biologia, medicina e imunologia, no caso, onde nós caracterizamos, pela primeira vez, utilizando essas técnicas de ótica não linear, essas low density lipoproteins. Vocês já fizeram algum exame de sangue, deve ter ouvido falar na LDL colesterol, né? Está presente em todo o plasma do sangue, e algumas têm aquela propriedade de serem aterogênicas, né? De produzir aquelas placas no interior das artérias. Então, se a gente colocar essas partículas em uma solução aquosa, eu tenho um fluido complexo, e esse fluido complexo é o que nós investigamos com essas técnicas de ótica não linear e espalhamento de fração de raio-x. Próximo, por favor. Bom, então a primeira coisa são essas partículas magnéticas, né? São chamadas de ferrofluidos. São extremamente interessantes, por quê? Porque elas têm essencialmente um núcleo magnético, a dimensão característica aí, está escrito aí embaixo, que 2R é duas vezes o raio, né, o diâmetro, da ordem de 10 nanômetros. Então, elas são feitas de óxido de ferro. E essas partículas, elas podem ser colocadas em água. Então, isso é muito interessante, né? Porque se você colocar ferro em água, vai haver uma separação, essencialmente por gravidade, né? O ferro vai para o fundo desse copo, né? Se a gente pegar um copo e colocar ferro, partículas de ferro em água, o ferro vai lá para baixo, a água fica em cima, não é uma solução coloidal estável. No entanto, é possível você conseguir uma solução coloidal estável que tem um aspecto mais ou menos de um café. Imagina aquele café que está no bule aí, por horas, né? Que já está, ele está um pouquinho grosso já, preto, e tem essa característica de ser homogêneo. Então, como é que a gente vai separar essas partículas de ferro numa situação em que eles estão em água? Eu preciso ter uma força repulsiva, né? Porque a força atrativa entre as partículas vão estar presentes, que no fundo vai ser a atração de Van der Waals. Por outro lado, se eu colocar cargas elétricas em volta dessas partículas, que é o lado esquerdo da bolinha que vocês estão vendo, quando uma partícula tentar se aproximar da outra, o que vai acontecer é que a repulsão eletrostática vai fazer com que haja uma distância de equilíbrio médio e essas partículas vão ficar essencialmente estáveis numa solução que a gente chama de um coloide. E uma outra forma de estabilizar essas partículas em água é colocar essas moléculas que estão vendo aí do lado direito, né, que são essas cabecinhas, que são cabeças polares, portanto são dipolos elétricos, e os rabinhos são cadeias carbônicas. Então, cadeia carbônica é essencialmente vela. Né? Imagina a vela em água, não gosta muito. Né? Então, se eu conseguir colocar essa camada de moléculas em volta da partícula, quando elas tentarem se aproximar por uma atração de Van der Waals, vão ter uma repulsão ou eletrostática ou uma repulsão que nós chamamos de estérica, né, de volume excluído. Quando ela vai bater na outra, ela vai voltar e vai ter uma posição de equilíbrio. Então, essas partículas em água, por exemplo, se constituem no chamado ferro fluido. É um ferro fluido mesmo. Né? Próximo, por favor. Então, o que é muito interessante, se vocês olharem aí do lado esquerdo, né, eu estou representando uma partícula de ferro fluido, um momento magnético, que é caracterizado aí por esse vetorzinho μ, e o tamanho dele, em termos de dimensão, né, essa é da ordem de 10 a 3 a 10 a 5 magnetrons de Bohr. Cada magnetron de Bohr está escrito aí embaixo, até que ele vale. E quando eu coloco um campo magnético externo, está aí do lado direito, na parte superior,
da presença dessas partículas, o que pode ocorrer é o que nós chamamos de uma orientação apenas do momento magnético, sem que a partícula gire completamente. Infelizmente, acho que no PDF vocês não conseguem ver as animações que eu fiz, mas aqui no Keynote do Mac fica bonitinho, mas aí não vai dar. Então, o que eu fiz foi, coloco um campo magnético aqui, eu tenho esse momento de dipolo, a partícula está aqui, eu vou girar apenas o momento de dipolo magnético, mas a partícula fica essencialmente na mesma posição que ela estava. Alô? Oi? Alô? Alguém me chamou? Alô? Alô? Salve, meus meninos. Estão ouvindo? De Bom. buenas. E o outro tipo de fenômeno que Ô, esse pode cara acontecer, assistindo a feira de si. tem que cortar o microfone do Gabriel. É no feira de si agora. Aí tem, mano, o brother aqui, o cara é muito chato. Eu sou muito chato. Gabriel Moraes, corte o seu microfone, por favor. Pronto. Bom, e o outro tipo de rotação é uma rotação física, né? Quer dizer que a própria partícula gira e o momento magnético fica paralelo ao campo externo. Pode ir mais a próxima, por favor. Essa é uma aplicação, né, tecnológica e biológica dos ferrofluidos. O que vocês estão vendo aí é essencialmente, do lado esquerdo acima, eu tenho uma região do intestino de uma cobaia que foi inserido na corrente sanguínea dessa cobaia essas partículas de ferro fluido. E com o ímã, que é essa coisa preta do lado direito da figura do lado esquerdo, né, essa coisa preta aí, é um ímã que vai fazer com que cada vez que a partícula passe por lá na corrente sanguínea, ela vai ser aprisionada. E ao ser aprisionada, eu concentro a partícula naquela região. Se vocês olharem do lado direito acima, é o mesmo tipo de coisa, agora na coluna vertebral de uma cobaia, e embaixo vocês estão vendo como é que eu vou concentrar entre esses dois polos do ímã, né? Essa coisa preta que está aí, são ímãs permanentes, e depois que eu concentrar essas partículas lá, por exemplo, numa região que tem um tumor, aplicando uma radiofrequência, o que eu vou fazer é subir a temperatura desse local, da ordem aí nos 4 ou 5 graus, e aí essa hipertermia vai fazer com que as células sejam mortas. Então, eu posso fazer um tratamento de câncer para tumores muito pequenos, mesmo metástase, usando as partículas de ferrofluido. Portanto, a absorção dessas partículas, seja a radiofrequência ou seja a luz, é um aspecto que a gente pode estudar no nosso laboratório. Próximo. Então, a ótica não linear, essa acho que é a única transparência que tem na equação aí, é o seguinte, vocês devem ter aprendido em Física 3, né, que quando eu coloco um campo elétrico em um material, qualquer que seja, pode ser água, pode ser uma madeira, pode ser qualquer coisa, né, o que vai acontecer é que vai aparecer uma polarização elétrica. É o que eu estou chamando aí de P total. Depende da frequência, mas isso não é importante agora. O primeiro termo, depois do sinal de igual, está mostrando uma suscetibilidade, uma constante, multiplicada pelo campo elétrico. Então, em Física 3, Física básica, que nós temos no nosso curso de Física, para por aí. Né? Ele diz que a polarização é proporcional ao campo elétrico. No entanto, se esse campo elétrico for muito intenso, nós vamos ter termos de ordem superior. Aí que vai indo para o lado direito. Portanto, mais 2 vezes que 2, campo vezes campo, mais 3 vezes que 3, são as diversas suscetibilidades de ordem superiores. E essas suscetibilidades, o que é interessante, elas estão vinculadas a propriedades de simetria do meio material que está sendo estudado. Então, eu posso estudar física básica, não apenas física aplicada, estudando os tamanhos, né, dessas suscetibilidades, de primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Mas para isso eu preciso de um campo elétrico muito intenso. E esse campo elétrico vem de um laser, né? E esse laser é o que vai dar
essencialmente a possibilidade de fazer ótica não linear. Então, aí a última expressão que está embaixo está dizendo para nós que o índice de refração de um material, que vocês conhecem, né, como sendo o índice de refração, um valor constante, né, está numa tabela, é esse M0 aí. No entanto, isso é a intensidade, esse I que aparece aí. Se for muito intenso, aparece um termo adicional, e esse M2 é chamado índice de refração não linear. E é isso que a gente pode, por exemplo, medir no nosso experimento. Próximo. Esse índice de refração não linear e essa absorção não linear é muito fácil da gente entender. Vamos imaginar que a gente tem um estado fundamental de um certo material que tem energia E0. Tá bom? Vocês estão vendo aí um sistema de 2 níveis. Tá? E0 é o estado fundamental. O próximo estado excitado, o primeiro estado excitado, está nessa posição superior. E imaginem vocês que se eu tiver um fóton só, com energia que não seja suficiente para pegar esse elétron e jogar do estado fundamental para o estado excitado. Isso significa que nunca vai haver absorção, né, desse fóton por esse átomo. Mas se a intensidade do feixe que eu estou fazendo interagir com o material for suficientemente grande, o que pode acontecer é que a quantidade de fótons é tal que o sistema, o elétron, né, vai absorver 2 fótons de uma vez. E aí ele passa para o estado excitado. É isso que está marcado aí do lado esquerdo, entre as duas linhas horizontais azuis, tem 2 setinhas, né? Essas 2 setinhas significam absorção de 2 fótons. Portanto, a absorção agora, ela tem uma característica que é linear, alfa, né, igual a alfa zero, que é o linear, mais uma contribuição não linear. Então, também esse parâmetro é um parâmetro que a gente pode acessar utilizando todas as técnicas de ótica não linear que a gente dispõe. Próximo. Essa é a técnica chamada de varredura Z, Z-scan, e eu vou dar uma ideia muito geral do que ela é. Né? Então, aí, do lado esquerdo, você tem um laser. Imagina que esse laser seja um laser já pulsado. O tamanho desse feixe aqui, em termos de tamanho em tempo, está escrito aí, né? 196 femtosegundos. É o tempo que esse feixe demora, tá bem? Entre a subida e a descida dele. Então, nós estamos falando de escalas de tempo de femtosegundos, né? 10 a menos 15 do segundo. Aí. Então, eu pego um feixe como esse, faço com que ele interaja com o meu material, a amostra está nesta posição aqui, ó, depois da lente. Isso o rapaz consegue mostrar para mim. Eu o speaker, isso aqui, eu tenho uma lente que faz o feixe convergir numa posição focal e depois abre e tem os detetores, tanto aqui D1 quanto D2. Né? Então, veja, ao fazer a amostra passar por essa região, né, eu estou fazendo um scan da amostra ao longo da posição focal, o que acontece é que a intensidade muda conforme a posição. Vamos lembrar o que é intensidade. Intensidade é energia por segundo por centímetro quadrado. Então, quando eu estou focalizando o feixe, eu estou diminuindo esse centímetro quadrado. Né? Eu estou aumentando a intensidade. Portanto, eu vou ter acesso, né, às partes tanto real quanto imaginária da suscetibilidade. Nesse caso em particular aqui, é a suscetibilidade de terceira ordem. Pode ser outras coisas que a gente pode fazer também. Pode ir próximo. E com isso, esse é o tipo de medida, né, que a gente faz. Vamos pegar essa primeira, à esquerda, acima. Eu tenho a transmitância normalizada, portanto, o que o detetor na frente da amostra está medindo, em função do eixo horizontal, que é a posição da amostra. Tá bem? Então, essas são curvas típicas, tanto de refração quanto de absorção. Há modelos que a gente tanto desenvolve quanto utiliza aqueles que estão presentes na literatura, e com isso obtém a suscetibilidade de ordens diferentes para caracterizar o material para possíveis aplicações tecnológicas ou só para a ciência básica mesmo,
para ter uma ideia de como é que a estrutura eletrônica desses materiais se comportam ao receberem um fóton. Vamos para o próximo. Bom, essa aqui é o segundo highlight que eu resolvi colocar aí para vocês, onde nós utilizamos essa mesma técnica de varredura Z, só que agora numa escala de milissegundos. Bom, nós saímos do femtosegundos e vamos para milissegundos. Nós temos no laboratório a possibilidade de variar de minutos até femtosegundos, tá? E é a tal da LDL, do colesterol, e é uma colaboração entre médicos, physicians, aí, só para vocês terem a tradução correta, physicians são médicos, né? Physicist é físico. Imunologistas, odontólogos, e aí vai. Vamos lá. Então, aí, essa molécula de colesterol do lado baixo, né? Tanto do lado direito quanto esquerdo, é uma molécula de colesterol, ela não é solúvel em solventes polares como a água, nem no sangue humano. No entanto, elas são fundamentais para o metabolismo celular. Sem colesterol, a gente não faz ou refaz uma membrana danificada. Então, o que a evolução humana fez para pegar esse colesterol, que é essencialmente produzido no fígado, né, e levar para a cabeça, por exemplo, que está bem longe dele, né? Ela fez essas nanopartículas ali, low density lipoprotein, que faz o transporte do colesterol do fígado para as diversas partes do corpo, e a HDL é chamado de transportador reverso. Tudo que está em excesso volta pelo HDL para o fígado e é excretado. Próximo. Então, eu digo que as nanopartículas, elas são uma espécie de nanosubmarinos, né? É um submarino que vai passar pela nossa corrente sanguínea e vai carregar dentro essas moléculas de colesterol. Próximo. Essa aqui do lado direito é a tal da LDL, que é chamado de colesterol ruim, né? Está aí o diabinho. E aqui do lado esquerdo é a HDL, chamado de colesterol bom, mas não tem colesterol bom ou colesterol ruim. O colesterol é fundamental para a nossa saúde. Se não tiver colesterol, a gente está morto. Não tem como. Tá? Então, essa partícula é uma partícula que pode viajar em solventes polares, como a água, como o sangue, e o colesterol fica aqui dentro. Próximo. E quando ela está aqui o colesterol viajando, quando encontra uma célula humana, esses são os receptores dela, né? Ela é internalizada, libera o colesterol, forma-se novos receptores e o excesso de colesterol é levado embora pelo HDL. Quer dizer que se tudo isso aqui estiver funcionando direito, não tem altos níveis de colesterol no sangue ou baixos níveis. Eles são adequados. O problema ocorre quando essa partícula que está aqui em cima, que é o nanosubmarino, não é identificada pelas células como alguma coisa própria. Ela pode imaginar que isso aí seja alguma coisa como um vírus, uma bactéria, algum ataque. Aí o nosso sistema imunológico vai lutar contra essa LDL modificada. E é essa luta que forma as placas nas artérias que causam infarto, que causam derrame. E aí, o próximo, eu estou mostrando aí para vocês, do lado esquerdo, né, uma transmitância normalizada da varredura Z de amostras de LDL boa, que é essa redondinha que está aí, portanto, que tem esse pico e vale bem definido. Né? E quando eu tenho LDLs modificadas, por alguma razão, pode ser uma bactéria, pode ser um ataque viral, né? Esse pico e vale vão ser muito diminuídos e eu tenho aqui embaixo, no lado direito, uma medida da difusividade térmica dessa solução. Então, com esse tipo de medida, a gente aprende, né, quais são as modificações que as LDLs sofreram. A gente pode dar informações para os imunologistas, para os médicos, etc. E é, inclusive, uma forma de você detectar no sangue, né, quanto dessa LDL modificada está presente e quando que é necessário uma pessoa tomar estatina, por exemplo, para tentar ter uma vida mais adequada. Né? Então, esse é um tipo de trabalho multidisciplinar que envolve aí, físicos, químicos, biólogos, imunologistas e médicos. A próxima. Então, na iniciação científica, o que eu faço normalmente,
o estudante ele vai participar de um programa sobre aspectos fundamentais, né, do eletromagnetismo e da sua interação da radiação com a matéria. Isso é feito a partir de reuniões semanais que a gente faz com os estudantes, pegando textos básicos. É uma forma, inclusive, de preparar os estudantes para as disciplinas de eletromagnetismo e mecânica quântica, né, que vem a seguir. Então, isso a gente faz no programa de iniciação científica, independentemente do que ele vai fazer num programa independente. Então, o segundo ponto, ele desenvolve um programa independente de pesquisa, então ele vai ter o objetivo, uma parte, né, de um projeto que está em andamento, vai ficar sob a responsabilidade desse estudante. No começo, ele vamos dizer assim, tutelado, né, por nós, pode ser por mim, pelo Cristiano, ou por algum pós-doc nosso, ou mesmo um estudante de doutoramento em estágio avançado, né? Então, mas ele vai ter um projeto que é essencialmente dele. Um pedaço do projeto que está em andamento vai ser dado para esse bolsista. Ele recebe treinamento em todas as técnicas experimentais que a gente tem no grupo, né? Então, ele vai sair, suponha que ele fique 1 ano, 2 anos, ou desenvolva mestrado e doutorado. O período que ele ficar lá, ele vai estar, não vai ser um grande especialista, mas vai ter um treinamento nessas técnicas, que são técnicas que podem ser utilizadas tanto em situações de física básica, quanto em algumas empresas, né? Tem indústrias aí que usam, indústria de tinta, por exemplo, que usam essa técnica de ótica não linear e espalhamento de raio-x em baixos ângulos. Então, o estudante vai ter essa possibilidade de contato com técnicas. Eu acho que a próxima deve ser a última, né? Isso. Então, quem tiver interessado, está aí o meu e-mail e a gente está à disposição, mesmo se alguém